Boa noite. Belo Horizonte investiga casos dos primeiros moradores da cidade internados com suspeita de febre amarela. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que 6 pessoas deram entrada no Hospital Metropolitano do Barreiro com sintomas, depois de voltar de municípios da área que enfrenta surto no interior de Minas. Além deles, 3 pacientes vindos de cidades do Vale do Rio Doce foram tratados na unidade hospitalar, sendo que um deles, de Itueta, morreu. Os outros são de Bom Jesus do Galho e São Sebastião do Maranhão. Dos 9 doentes, 4 receberam alta e 4 permanecem internados. O Hospital Eduardo de Menezes é referência para pacientes com primeiro atendimento no interior. A Prefeitura de BH intensificou as ações de vacinação e controle de zoonoses. Além do macaco que comprovadamente morreu vítima do vírus em Venda Nova, corpos de outros 2 foram recolhidos na cidade e são submetidos a exames. O último morreu no Parque Jacques Cousteau, no bairro Betânia, região oeste, o que levou muitas pessoas a buscar vacinas nos 3 postos de saúde da comunidade. O parque está interditado. Equipes começaram a percorrer cerca de 120 casas em um raio de 200 metros em torno da área verde, para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, que também pode transmitir a febre amarela, e para orientar a comunidade sobre a necessidade de se vacinar. Em algumas casas foram descobertas larvas do inseto, também transmissor de dengue, zika e chikungunya. E por falar em chikungunya, a doença continua crescendo em Minas. Em apenas 44 dias, foram registrados 521 casos prováveis, que envolvem os confirmados e os suspeitos. O número já é o maior desde 2014, quando teve a primeira aparição da febre chikungunya no estado. A situação mais crítica da doença continua em Conselheiro Pena, na região do Rio Doce. A cidade já registrou 120 casos prováveis. Somente em uma semana foram registradas mais 61 notificações. Em segundo lugar, vem Governador Valadares, na mesma região, com 119 registros. Belo Horizonte tem 12 casos prováveis. Ao contrário da chikungunya, a dengue apresenta diminuição no número de casos em relação ao ano passado. Foram registrados em 2017 pouco mais de 8.000 notificações. Mesmo assim, mais 2 mortes suspeitas são investigadas. Agora são 5 neste ano. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o tiroteio que deixou um bebê baleado nesta terça-feira no aglomerado da Serra, em BH. A criança estava no colo do namorado da mãe dela. O homem morreu com mais de 20 tiros. O tiroteio aconteceu neste ponto da Vila Nossa Senhora da Conceição, uma das 7 que formam o aglomerado da Serra. No meio da tarde, moradores viram um homem ser morto e uma criança de pouco mais de 1 ano ser ferida gravemente. O homem assassinado foi Davidson Antônio da Silva, de 37 anos. Ele tinha ficha criminal por tráfico e havia saído da prisão há cerca de 6 meses. Davidson carregava o filho da namorada e os dois caminhavam pela Rua Serenata, na região comercial da vila, quando o crime aconteceu. Segundo testemunhas, 2 homens se aproximaram e mandaram que ele colocasse a criança no chão, mas já foram disparando. O menino caiu e a mãe recolheu a criança desesperada. Em seguida, os atiradores dispararam as armas. Davidson foi executado com 22 tiros. Testemunhas reconheceram um dos pistoleiros como sendo um gerente de uma organização criminosa que atua na região. A Organização Terrorista da Sacramento, que é intitulada por eles, eles mesmos. É a informação que 4 indivíduos dessa facção estariam envolvidos. Já estão todos identificados e é questão de tempo a gente prendê-los. A criança foi atingida por 3 tiros, no olho, no crânio e na coxa. Foi atendido inicialmente no Hospital Evangélico aos pés da Serra e em seguida transferido aqui para o Hospital João 23. A mãe da criança disse à polícia que começou a namorar com um homem assassinado recentemente. Conheceu ele em Bicas, num bar, e estava em envolvimento com ele há esses 6 meses. O estado de saúde da criança não foi divulgado. 2 pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de reintegração de posse nessa manhã em Contagem, na Grande BH.
Famílias que teriam invadido um prédio da prefeitura entraram em confronto com a guarda municipal. Testemunhas contaram que ouviram vários tiros, além de bombas e muita fumaça. A tropa de choque foi acionada. 3 pessoas acabaram detidas por desacato e danos ao patrimônio. Durante a tarde, os moradores voltaram a ocupar os apartamentos e ficou marcada para amanhã uma reunião entre eles e representantes das secretarias de Habitação e Defesa Social. Foram divulgadas as imagens do assalto a um posto de gasolina em Moema, no centro-oeste do estado, onde bandidos usaram um trator para quebrar as paredes do escritório e chegar ao cofre. O caso foi mostrado aqui no Jornal da Alterosa. A ação dos criminosos aconteceu às 3 horas da madrugada. Um dos assaltantes usa um trator de propriedade do posto e bate por 3 vezes contra a cabine onde fica o cofre. O bandido dá ré no trator e vai para o outro lado. Neste momento, um segundo rapaz aparece. Ele também usa um capuz para esconder o rosto. Na mão direita dele, um objeto que se parece com uma arma. A destruição da cabine continua e por mais 4 vezes o trator é jogado contra a estrutura, até que tudo vai ao chão. As luzes do posto se apagam. Daí em diante não foi possível mais registrar a ação. De acordo com a polícia, pelo menos 5 assaltantes chegaram a pé ao posto. Apenas um frentista estava trabalhando na hora do assalto. Eles chegaram e abordaram ele, muito agressivo, até inclusive ameaçando de morte. Ele ficou bem traumatizado. Havia dinheiro no cofre, mas o valor roubado não foi divulgado. Até agora, os criminosos não foram localizados. Foi apresentado hoje o suspeito de assassinar um gerente de supermercado na capital em 2011. Segundo a investigação, a morte da vítima foi queima de arquivo. Para a Polícia Civil, foi Júlio César Cardoso da Silva, de 28 anos, quem matou Sérgio Antônio de Moraes, de 46 anos, o gerente de um supermercado no bairro Horto, no dia 20 de abril de 2011. E era um gerente bastante firme, incisivo, e que entrou nessa unidade que era considerada problemática porque tinha desvio, um esquema de desvio de mercadorias entre funcionários. E demitiu algumas pessoas e colocou ordem no local. Ali também, essa unidade era vítima de vários roubos, estava tendo vários assaltos. A gente sabe que eram informações passadas por esses funcionários envolvidos no esquema de desvio. Teve um flagrante, essa vítima, Sérgio, reconheceu os 2 roubadores. Reconheceu um roubador e a moto utilizada por esse roubador e ele foi preso em flagrante. O outro conseguiu fugir. Quem era esse outro? O autor do homicídio do Sérgio. A moto utilizada e apreendida estava no nome desse Júlio César. Para não ser responsabilizado no crime de roubo, voltou lá na frente do supermercado Bairro Horto, no horário de saída dele, por volta das 19 horas, e matou ele. 3 meses após o homicídio do gerente do supermercado, o suspeito matou outra pessoa, a vizinha de um desafeto, atingida por engano durante uma troca de tiros. E foi justamente uma prova deste crime que fez a polícia ter a certeza de que Júlio César era o responsável pelos 2 assassinatos. Verificamos que, por prova objetiva, que a mesma arma utilizada para matar a Maria do Cardoso foi a utilizada por Júlio César para matar a vítima Sérgio. Mesmo com todos os indícios, o suspeito negou o crime. Eu não sei quem matou, não. Então foi você? Eu não. Não teria coragem de jeito nenhum, não. Júlio César, que chegou a ser condenado e ficar 4 anos preso pelo assassinato da mulher, morta por engano, também tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Mais uma cidade mineira suspendeu o carnaval de rua por causa da falta de dinheiro. Mas se depender dos folhões de São João Nepomuceno, na Zona da Mata, vai ter festa sim. São João Nepomuceno tem cerca de 26 mil habitantes. No carnaval, o número de pessoas na cidade quase dobra, de acordo com os organizadores. Mas este ano, a cidade se prepara para não ter o carnaval de rua, ou seja, sem escola de samba e sem os tradicionais blocos. Como a preparação das escolas começa meses antes dos dias de carnaval, alguns materiais já estavam prontos. Escola nenhuma faz carnaval em cima da hora, faltando um mês, 2 meses para o carnaval. Todas elas começam a se preparar bem antes. A gente vem reunindo com o prefeito desde novembro. Então ele deu uma esperança muito grande para as escolas, falou que a prioridade dele seria fazer o carnaval e a exposição.
Segundo a Superintendência da Fundação Cultural de São João Nepomuceno, antes da decisão tomada pelo prefeito, já havia uma comissão formada para chegar a um acordo. O anúncio de que não teria repasse de verba para as escolas de samba e para os blocos foi feito logo após que o novo prefeito tomou posse. Ele divulgou um vídeo na rede social. Como não tinha dinheiro no cofre, a prefeitura resolveu economizar. As festas que irão acontecer na cidade serão uma parceria entre os blocos e os clubes. Alguns blocos vão fazer bailes dentro de clube, outros com restaurantes, com comércio aí, em outros pontos da cidade, vão fazer o Concentra Mais Não Sai, outros blocos vão sair mesmo assim, sem a subvenção da prefeitura. O Carnaval de São João não acabou, não vai acabar, porque o Carnaval não acaba, ele é um patrimônio do Brasil e de todas as cidades, de todos os brasileiros. É apenas um momento que nós estamos vivendo agora e acredito que para repensar e fazer um melhor Carnaval no futuro. A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas abriu uma consulta pública para saber a opinião dos moradores de Cambuquira e Caxambu sobre a privatização da exploração das águas minerais dos dois municípios. Pelo visto, ninguém está gostando da ideia, não. A Codemig informou que moradores da região poderão se manifestar com comentários e questionamentos referentes à privatização das águas. A empresa que ganhar a licitação deverá ter capacidade para garantir, no mínimo, 1 milhão de litros engarrafados por mês. Ainda segundo a nota, a empresa poderá fazer uso de imóveis como este, todo estruturado e onde era feita a extração pela Copasa em 2015. Mas ela encerrou as atividades alegando que teve prejuízos. Não há uma pesquisa de impacto ambiental, não há dados concretos sobre a capacidade de envasamento da água. O que a gente quer fazer com que a Codemig entenda é que a água ela não é apenas um produto comercial, né, e que venha a ser explorado. A água, se você pergunta para um cambuquirense, para uma pessoa de Caxambu, Lambari, o que o identifica, né, enquanto cidadão da cidade, ele vai falar que é água. Então ela é um bem da nossa identidade. Moradores estão preocupados com a privatização. Aqui, assim como eles, muitas pessoas que vêm de fora consomem as águas das fontes que têm propriedades medicinais, como gasosas e férreas. Eu não fico sem minha água. Essa água é ótima. Se secar a fonte? Se secar aí não tem jeito. Já seu Armando, que mora na cidade há 36 anos, acha a proposta válida. Isso se ela respeitar o meio ambiente e levar empregos à cidade. Talvez cuide melhor do parque, cuide da coisa seja melhor, né? Mas caso contrário, eu sou contra. Há essa expectativa de parte de algumas pessoas do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento do nome da cidade, de levar o nome da cidade para fora. A gente observa que na prática isso não acontece onde há exploração da água. Para o município, para a população, para a comunidade, não há ganho, porque o foco é apenas no lucro. A consulta pública da Codemig vai até o dia 23 de fevereiro. Outras informações estão no site da companhia. Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. Céu parcialmente nublado a nublado e com chuviscos nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas outras regiões, o sol aparece entre algumas nuvens e não chove. Em Belo Horizonte, mínima de 20 e máxima de 31 graus. A temperatura vai variar dos 17 aos 30 em Ouro Preto, de 14 a 29 graus em Tiradentes. Os termômetros ficam entre 16 e 28 em Diamantina. E em Congonhas, mínima de 19 e máxima de 31 graus. 4 em cada 10 brasileiras não fazem a mamografia, exame fundamental para o diagnóstico do câncer de mama, o segundo tipo que mais atinge mulheres. E vale reforçar que a chance de cura pode chegar até a 95% se a doença for descoberta precocemente. Gorete descobriu o câncer de mama em julho do ano passado. Como de rotina, já tinha feito o exame de mamografia, mas estava tudo certo. Depois de alguns dias, foi no ginecologista que, com o exame de toque, descobriu um nódulo. Eu me sentia como se eu tivesse num pesadelo. Era como se não tivesse acontecendo comigo. Então, assim, eu reagi normalmente, as pessoas acharam, assim, que eu não estava sentindo nada, que estava tudo bem. Mas, no fundo, depois vai cair na ficha, aí você começa a ter reações, né?
que às vezes as pessoas nem entendem. Ela teve que tirar parte da mama e iniciar o tratamento. Após a cirurgia, ela se recuperou bem e hoje faz o tratamento emocional na Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora, Ascâncer. Ajuda principalmente da minha família, né, que me apoiou, fora a equipe médica, lógico, que é fundamental. Você tendo isso, você consegue lutar e vencer. Essa mastologista reforça a importância da mamografia e do autoexame, já que quanto antes a descoberta, maior a chance da cura. O mais importante é o diagnóstico precoce, porque se esse diagnóstico foi feito antes desse tumor, né, tiver 1, 2 centímetros, a taxa de cura é mais de 95%. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde feita pelo IBGE, 40% das mulheres de 50 a 69 anos de idade não fazem o exame de mama. E elas estão na faixa etária prioritária para o exame preventivo. Esse tipo de câncer é mais comum em quem tem mais de 50 anos. Agora, isso não significa que quem tem menos de 50 não deve se preocupar com isso. Hoje, a gente sabe que devido à mudança do estilo de vida das pessoas, a idade vem caindo. Então, a gente vem observando cada vez mais pacientes jovens desenvolvendo a doença. Tomou posse hoje o novo presidente do Tribunal de Contas de Minas, o conselheiro Cláudio Couto Terrão. Autoridades, políticos, militares, desembargadores e procuradores participaram da solenidade. Cláudio Couto Terrão tem 48 anos e assume a presidência do tribunal para o biênio 2017-2019, em substituição ao ex-deputado Sebastião Elvésio. Cláudio Terrão começou carreira na aeronáutica. Formado em ciência da computação e em direito, o conselheiro é mestrando pela Universidade de Lisboa. Em âmbito nacional, passou pela Procuradoria-Geral do INSS e pela Advocacia-Geral da União. É conselheiro do Tribunal de Contas do Estado desde 2010. Daqui a pouco, maioria dos detidos suspeitos de envolvimento nos ataques a ônibus na Grande BH já estão soltos. E ainda, em decisão inédita, a Justiça condena o Uber a pagar direitos trabalhistas a motoristas. Voltamos já. Desde o último fim de semana, quando começou a onda de ataques aos ônibus de Belo Horizonte e região metropolitana, cerca de 30 pessoas foram detidas pela Polícia Militar, mas a maioria já foi solta. Apenas 4 permanecem presas. As motivações para os crimes têm relação com mortes ligadas ao tráfico de drogas. O último ataque foi registrado nessa madrugada no bairro Castanheira, região do Barreiro, na capital. 9 pessoas, entre elas 6 adolescentes, foram detidas, suspeitas de participar do crime. Desde domingo, 13 coletivos foram incendiados na Grande BH. Nessa terça, 6 pessoas foram detidas, suspeitas de queimar um ônibus na Via Expressa de Contagem. O crime foi pouco antes das 9 da noite. Os militares conseguiram, nessa ação, prender 2 indivíduos maiores e apreender 4 menores, sendo que no momento que eles perseguiram os indivíduos que corriam dentro do bairro Marião, houve confronto entre as guarnições e um indivíduo que estava escoltando a ação dos outros meliantes, e dessa ação resultou a apreensão de um revólver calibre 38 que estava em posse do autor, com 3 munições deflagradas, e a apreensão do menor que estava nas proximidades. Os detidos ordenaram os ocupantes a descerem e colocaram fogo no ônibus, segundo eles, para protestar. Fazendo para um colega nosso que morreu semana passada. E o objetivo era queimar os ônibus? O objetivo era chamar a atenção da imprensa para a gente querer saber o que aconteceu. Aí vocês queimaram o primeiro ônibus no início da tarde? Eu não estava, não. Você não estava no primeiro ônibus, não? Não, senhor. Nós só faz o que faz, é isso mesmo. Mas você participou, né? Participei só no segundo, à noite. Só no segundo? Aham. Como é que vocês planejaram? Planejou não. Aí eu tava passando na rua e você me chamou. Eu deitei, todo mundo correu. Eu perdi, eu não sei de nada. Não sabe de nada? Nada, só segue mudo. Foi você que comprou a gasolina? Não. Quem comprou a gasolina? Não sei. Mas não tinha outra maneira de protestar, não, pai? Tem que colocar fogo em ônibus? Nós tentamos fazer de outro jeito, mas... Tentaram fazer de outra forma? Tentamos. Fez reunião não, só nós botou na mente ali mesmo, nós desceu. Ou vai parar por aqui os protestos? Não sei, nós quer saber, né, senhor? Nós quer resposta. O que aconteceu com a nossa aí, ó. E se precisar, vão queimar mais ônibus? Quando nós tiver resposta, não vai parar, não.
E agora uma decisão inédita e polêmica. A Justiça do Trabalho reconheceu que existe vínculo empregatício entre a Uber e um motorista que foi associado da empresa em Belo Horizonte. Na ação, Rodrigo Leonardo Ferreira, de 39 anos, diz que prestou serviços para o aplicativo entre fevereiro e dezembro de 2015, quando foi desligado. Motorista profissional há 16 anos, ele trabalhou como taxista antes de entrar para o Uber. Por eu já prestar esse serviço há mais tempo, então eu já sabia exatamente qual que seria o padrão de atendimento para os clientes. Então, isso não há dúvida de que eu atendi esse padrão. As minhas notas estavam sempre entre as máximas, o meu carro atendendo aos requisitos da categoria Uber Black, na época, que era onde eu atuava, e simplesmente foi bloqueada a minha conta. O motorista acionou a justiça para pedir o reconhecimento do vínculo empregatício referente ao período em que trabalhou para o Uber. Rodrigo Leonardo cobrou ainda direitos trabalhistas, como verba rescisória e o ressarcimento de gastos com combustível, além de balas e água oferecidas aos passageiros. O juiz Márcio Toledo Gonçalves, da 33ª Vara do Trabalho em Belo Horizonte, aceitou as denúncias de Rodrigo e reconheceu o vínculo empregatício. Na sentença, o magistrado determinou que, além de assinar a carteira de trabalho do motorista, o Uber deverá pagar horas extras, adicional noturno, multas previstas na CLT, verba rescisória pelo rompimento do contrato sem justa causa e ainda a restituição dos valores gastos. O aplicativo irá recorrer. Segundo a empresa, em janeiro, a 37ª Vara do Trabalho, também em Belo Horizonte, havia determinado exatamente o oposto, a ausência de vínculo empregatício entre o Uber e um de seus motoristas parceiros. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã.